Alô, bom dia, arquiteta e arquitetos, bem-vindos, bem-vindas à Maratona Profissão Arquiteto. Serão 20 lives que nós vamos falar dessa carreira tão bonita que a gente adora, que a gente gosta, que é a carreira de arquitetura. E eu tenho muita pena de ver muitos arquitetos que utilizam todo o seu curso, né, fazem curso, adoram o que fazem, mas não trabalham na área. Então isso é algo que tem me movido, né, para fazer essas lives, né? E tirar essas dúvidas, como viver da arquitetura e construir uma carreira de sucesso. Meu nome é Guilherme Takeda, eu sou arquiteto paisagista há 38 anos, então estou aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, tá? Aí, bom dia, Jerusa, nossa diretora, tudo bem? E hoje o tema da nossa live é 3 falhas graves que te impedem de crescer na carreira de arquiteto. Então, é uma live muito bacana, com alguns ensinamentos importantes, que às vezes alguns erros despercebidos fazem que você não prospere na área. No dia 6 de agora, no dia 6, quinta-feira, nós temos uma Masterclass, que foi a Masterclass Prosperidade na Arquitetura. Quem assistiu, me conta aí nos comentários aí o que você gostou, o que você não gostou, o que você assistiu. E o replay está disponível para você aqui no canal, né? Então você vai poder ver aqui no YouTube. Então você vai poder rever essa Masterclass que nós fizemos com muito carinho para você. Tá muito bacana, com muitas ideias, muitas coisas que nós trouxemos para você, né? Então, lá eu ensinei como captar cliente, como precificar, como estruturar o seu negócio e ficou muito bacana. E principalmente eu mostrei o caminho para você viver da arquitetura e construir uma carreira de sucesso, né? Legal, bacana. Vocês ficaram com alguma dúvida da Masterclass? Então, até terça-feira, tá? As nossas lives aqui vão ser em dobro. Nós vamos estar fazendo lives de manhã, às 11 horas e às 19 horas. Olá, Marci, bom dia. Pessoal acordando cedo para ver a live, isso é bacana, né? Em pleno sábado de feriadão, estamos aqui na live, é muito bacana. Então, essas lives vão te ajudar a construir essa carreira de sucesso. Então, se você tem alguma dúvida, tem algum assunto que você quer que a gente fale aqui nessas lives, por favor, deixa aqui o comentário. E já aproveita e compartilha, né, essa live com um amigo arquiteto, design, paisagista, né, que está iniciando a profissão ou que já está na carreira, já está na estrada há algum tempo para construir essa carreira de sucesso. E hoje a gente vai falar um assunto bem bacana que muitas vezes significa derrocada, né, significa o não chegada, né, ao patamares de sucesso na profissão. Nós vamos falar dos três falhas graves que te impede de crescer na carreira de sucesso. Mas primeiro, o que significa crescer, né? O que significa crescer na carreira, né? Eu acho que o que significa crescer é tá dando certo, né? Eu acho que esse é o principal sentimento que vocês têm que ter. Sentimento que está dando certo, nós estamos indo para o caminho certo, o plano está dando certo, a estratégia que está em movimento está dando certo. Muita gente gosta de planejar e fica só no planejamento e não encaminha o seu plano para ação. Então é importante que esse plano esteja em movimento. Eu tenho uma metáfora muito bacana, que é um jogo antigo, lá do meu tempo, né? Eu sou antigo, mas esse jogo ainda existe hoje, que é o jogo War, né? Inclusive tem uma versão agora de War Game of Thrones, muito bacana, né? E o objetivo desse jogo, ele é conquistar territórios. Só que muita gente joga o jogo só trocando territórios. Não tem uma estratégia correta, não tem uma visão clara de domínio, de chegar no seu objetivo. Até tem um objetivo, mas fica trocando os seus exércitos e não tem uma estratégia clara para chegar no objetivo de conquistar um número de territórios ou conquistar alguns territórios que estão nos seus objetivos, né? Então, é muito importante ter um método claro, ter uma estratégia,
tem uma estrutura, ou seja, tem exércitos cada vez mais quando você tiver exército, e nós vamos falar daqui um pouco sobre construção de exércitos, e o objetivo claro, quem não sabe onde quer ir, nunca vai crescer na arquitetura. Então, o que significa crescer na arquitetura? É ter um caminho que está dando certo, que está andando e está fazendo vocês crescerem, né? Quais são as maneiras de crescer na carreira? Tem umas maneiras muito, muito fáceis, né? Uma é se preparando, né? Preparar, fazer cursos, estudar, né? Ler livros, né? Isso é muito importante, porque isso economiza tempo. Uma coisa que todos têm igual é o tempo, né? Sejam os seus concorrentes, sejam outras pessoas, pessoas que influenciam no processo de decisão da contratação, todos eles têm o mesmo tempo, e economizar tempo é importante, para que vocês tracem essas estratégias de uma forma mais efetiva. Nunca o tempo foi tão valioso, porque as coisas estão indo muito rápida. Os conhecimentos estão aí, os cursos estão aí, assim como um curso que nós criamos para vocês. Um curso de empreendedorismo que tem uma curadoria, e nós vamos falar ele aqui no final da live, toda uma curadoria que foi pegar os 30 anos de experiência nosso e fazer com que ele seja condensado em 3 meses em uma curadoria muito específica. E isso te leva para o próximo nível. Então é importante. Então, como crescer? Quais as maneiras de crescer na carreira? É fazendo o curso e se preparando. Te levar para o outro nível. Estar preparado para o momento que você vai precisar esse conhecimento. Segundo a maneira de crescer. Conquistando territórios. Conquistando territórios e não perdendo ele. Né? Então, como no jogo War, a gente estava falando da metáfora do jogo War, é conquistar território, ou seja, um cliente ou uma empresa. Se você chegou numa empresa, essa empresa já contrata de você, essa família já contrata de você, trate ela muito bem. Trate com todo carinho, como se fosse uma pessoa da família. Trate ela com toda a entrega, com um over delivery, uma entrega superior, para que você não perca nunca mais. Não deixe o outro entrar. Na nossa área, primeira coisa é que só existe o primeiro lugar, né, pessoal? Não existe, tirei segundo lugar naquela licitação. Não interessa. Quem perdeu, perdeu. Só existe um ganhador na nossa área. Então, vocês têm que ser muito bons. E segundo, se vocês não mantêm esses territórios com muito cuidado, com atendimento de muita qualidade, o que acontece? Não existe vácuo. Se o cliente se desagradar por qualquer coisa, e às vezes coisas muito simples, ele vai embora, certo? Então tenha muito cuidado. Então o cliente ou empresa conquista território e mantém bairros, cidades, estados ou até países, né? Tem empresas que já atuam em países e conseguem ser o líder nesses países. Então mantenha o seu território. E um outro ponto importante é formar um exército capacitado. Se você não tem um exército capacitado, se você não tem uma equipe autogerenciável que não dependa de você, você realmente não tem como desenvolver e crescer, certo? Você tem que ter uma equipe que você não precisa estar carregando ela no colo, que você não precisa a todo momento estar dando o caminho. E tem uma história muito bacana dos exércitos na época feudal do Japão, é que existiam 2 exércitos, né? Um que era muito centralizador, eles faziam aquelas batalhas, né, no campo, como na Idade Média europeia, eles também faziam, então colocavam os guerreiros de um lado, os cavalos, a infantaria, tinha toda uma estratégia. E o chefe ficava numa colina, e o outro chefe ficava na outra colina. E eles tinham contato visual, então eles sabiam, através de bandeiras, através de alguns sinais, qual era o exército que tinha que atacar. E isso aconteceu, né? Foi preparada uma batalha, eles marcaram um horário, estava tudo pronto. Só que no último momento, desceu uma neblina muito forte, né? E um exército dependia muito do contato visual com o seu chefe. Ou seja, precisava daquele contato visual para saber o que fazer. Agora, o outro exército, não. Ele já tinha preparado e dado autonomia para todo o seu exército fazer o que fosse necessário naquele momento, dependendo das condições climáticas ou do inimigo ou o que fosse. E o que aconteceu? Foi uma verdadeira vitória muito rápido, porque o outro exército ficou esperando o contato visual e o comando do seu chefe, do seu general, e esse comando não veio. E quando esse comando não veio,
o exército que sabia fazer, tinha o objetivo claro, era autogerenciável, ele decidia na ponta, ele fez, ele foi lá e fez. Então essa é a diferença de ter uma carreira de sucesso quando você tem essa equipe autogerenciável e que faz o seu trabalho, né? E qual a vantagem de crescer? Essa é a parte mais deliciosa da área empresarial. A parte mais gostosa de crescer é você poder ter tempo. Quer dizer, a pessoa que é o coordenador, o dono da empresa, a coisa mais importante de tudo isso é você ter sucesso, né? Ou seja, para mim, sucesso, não sei o que significa sucesso para vocês, mas para mim, sucesso é você ter mais tempo, ter tempo de qualidade para viver a sua vida. E eu tenho uma frase que é: sucesso é fazer o que você gosta a hora que você quer. Se você tem essa possibilidade, você tem sucesso. Eu vejo muitos colegas, né, que têm empresas bastante grandes, fazem trabalhos muito interessantes, mas são escravos da empresa. Exatamente por não ter uma empresa autogerenciável. E aí tudo depende dele. A gente vê a quantidade de telefonemas que ele recebe durante uma reunião. Então a necessidade dele é muito premente na empresa e faz com que ele não tenha, para mim, no meu ponto de vista, sucesso. E eu acho que é esse sucesso que é uma metodologia que nós queremos ensinar para você. Como ter uma empresa autogerenciável, certo? E poder ter isso. E eu vou ajudar vocês oferecendo essa mentoria que nós estamos criando, certo? Que é a mentoria The Arcs. Nós estamos na primeira turma. Essa primeira turma, e além da mentoria, nós vamos fazer o desafio 90 dias, que eu vou explicar, mas daqui a pouquinho fique aí, porque eu tô no assunto da live, que são as 3 falhas graves que te impedem de crescer na carreira. Então vamos lá, quais são as 3 falhas graves aí? Depois eu vou falar do curso, hein? Aguardem aí. As falhas graves. Primeira falha, marketing de vaidade. É quando a decisão empresarial se dá pela vaidade. E arquiteto, você sabe, não é vaidoso, né? Ele não é muito vaidoso, então ele decide tudo objetivamente. Na área empresarial, não existe a área empresarial não tem muita paciência, não. Ela não aceita desaforo, certo? Então, quando a pessoa está tomando decisões mais por vaidade, ele não vai ter uma empresa que cresça, uma carreira de sucesso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, arquitetos que focam muito em fazer trabalhos para a revista, trabalhos de visualização, trabalhos que deem uma visualização na mídia, nas redes sociais muito grande, certo? Isso é uma grande tolice. Né? Conversando com um grande amigo meu, que foi coordenador no meu escritório em São Paulo, hoje é diretor da Perkin Wills, o Douglas Tolaine, ele fala bem claro, e muitos arquitetos, né, falam isso. Existem os projetos que dão projeção, né, aqueles que dão projeção, e aqueles que a gente consegue recurso, aquele que a gente ganha dinheiro, aquele que a gente consegue ganhar energia. Que dinheiro é energia, né? Se a gente não tem energia, uma empresa não vai para frente. Então, só com projetos de vaidade, projetos que dão projeção, isso não vai dar. E ele falava muito claro: nós adoramos fazer projetos que saem na revista, nós adoramos fazer isso, só que não dá dinheiro. Então eles fazem, por exemplo, casas. Casas são mais publicáveis, né? As pessoas procuram mais casas para publicar na grande empresa. Então eles fazem de vez em quando alguma casa. Mas o foco dele são os grandes incorporações, são os grandes prédios corporativos, e eles têm prédios lindíssimos. Na área hospitalar, então eles têm muito foco. Eles sabem onde eles criam benefício para o cliente. Mas não são projetos que dão muita projeção, dão muita projeção fora da área da arquitetura, e isso para eles não tem problema algum. O pessoal da área deles sabe muito bem que eles são muito bons na área corporativa e principalmente na área hospitalar, e eles estão entrando em outras áreas também. Então não é algo que eu estou dizendo da minha boca, é algo que os principais arquitetos falam. Projetos de projeção e projetos de recurso. Isso faz muitas vezes
os projetos de projeção que os próprios contratantes, sabendo disso, eles pagam menos. Por quê? Ele sabe que parte da remuneração vai ser exatamente essa projeção que vai dar. E em cima dessa vaidade, eles trabalham a redução do valor dos honorários. Nós temos muitos clientes, né, que são excelentes, eles nos dão bastante projeção, mas infelizmente não são os nossos projetos mais rentáveis. São bonitos, nos envaidece, sai na revista, mas não são os mais rentáveis. Se você quer tocar uma empresa, foque nos projetos que vão te dar dinheiro, senão você não sobrevive. Segundo erro grave, gravíssimo, né, é dinheiro financeiro. Né? Muita gente confunde o dinheiro da empresa com o dinheiro da família. Isso não dá. Tem que dividir muito bem o que é financeiro da família, o que é financeiro da empresa. E a família e a finança pessoal, ela tem que estar muito estruturada para que você não gaste dinheiro que é da empresa. E uma dica muito importante no processo de se fazer uma empresa para que ela cresça, e cresça com consistência, é você ter reserva. Então, uma dica que fica é, primeiro, guarde a reserva para os maus momentos. Você sabe que na área de arquitetura nós temos bons momentos, às vezes a gente tem clientes, às vezes não tem. Então, guarde essa reserva. E o segundo, já separe o lucro. Tá? Lucro é aquele dinheiro intocável, aquele dinheiro que você vai ter que deixar lá e esquecer que ele existe. O dinheiro da reserva é o dinheiro do seu dia a dia, do seu fluxo de caixa. E é muito importante saber que muitas empresas que têm muitos projetos contratados, tem muito cliente, está trabalhando, tem uma equipe grande, ela fale por falta de fluxo de caixa. O fluxo de caixa é sagrado. Você tem que ter o dinheiro para pagar as suas contas, os seus colaboradores. Sem isso, você vai quebrar. Então, principalmente, essa é uma dica muito importante. Não confunda a questão do financeiro pessoal e do financeiro da empresa. E principalmente, não invista em imobilizados. Se você tem uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina que é a sua empresa, invista lá. Não compre imóveis, carros caros. Não faça isso. Invista na sua empresa, que ela vai fazer você comprar esses bens à vista em pouco tempo. Então, a falha número 2 era essa, e a falha número 3, que é muito comum entre arquitetos. Eles não confiam nos seus colaboradores e querem fazer tudo. Alguém conhece isso? É muito comum. Arquitetos não gostam de terceirizar, arquitetos não gostam de passar a responsabilidade para outros arquitetos, não delegam, e esse é um grande erro, que nós vamos falar muito na nossa mentoria de artes. Delegar é fundamental. Se você quer crescer, você não pode fazer tudo. Então, como a gente falou daquele caso do exército que não era autogerenciável, você tem que criar uma equipe autogerenciável, uma equipe sabe o que faz, uma equipe preparada. Muitas vezes os arquitetos não gostam de ensinar, mas vocês têm que ensinar seus colaboradores para que você possa passar para o próximo nível. Se esse colaborador não sabe o que você sabe, ele não pode passar para o próximo nível. E esse tipo de atitude faz com que a empresa não cresça. Então, os colaboradores têm que crescer, né? Então, ele tem que ter uma equipe muito bem formada. E essa equipe muito bem formada vai criar essa empresa tão vantajosa, tão diferenciada no mercado. E quanto leva para crescer na carreira de arquiteto? Nós vamos fazer na mentoria de artes um desafio. É o desafio 90 dias, né? Que você pode ser até um recém-formado e que você vai entrar nesse desafio 90 dias e, no mínimo, em 90 dias, nós vamos garantir que você vai fazer os seus primeiros 10 mil reais em contrato. Quem já está no mercado e já fatura isso, vai faturar muito mais. Mas nós fazemos essa provocação, que você, no mínimo, em 3 meses, vai conseguir fazer contratos, vai conseguir fechar contratos no valor de 10 mil reais. E os pioneiros dessa turma vão participar desse desafio, que nós vamos definir como você vai alcançar essa meta, quais os serviços corretos para você oferecer, em que mercado, para quem você vai oferecer, qual abordagem que você vai utilizar e qual é o
pitch de vendas. Então, nós vamos focar muito em você. Vai ser um trabalho muito one-to-one, né? Nós vamos fazer com que você alcance seu objetivo para que esses 90 dias, né, você possa chegar nesse objetivo. Né? Quando começa o desafio? Já no dia 12 de abril, nossa primeira aula vai ser falando da mentoria e também falando do desafio. Então, nós estamos desafiando você a faturar. Então, você vai pagar com muita facilidade esse curso, porque nós garantimos que você vai chegar. E você precisa escrever na Mentoria de Artes, Construindo Céus da Arquitetura, que o link está na bio. E até hoje, só até sábado, olha aí, Casas Bahia, vocês vão ter 30% de desconto. Então, não percam. Até hoje, 30% de desconto. E mais, esse desafio, né? É importante falar que quem não chegar, e aí vamos dizer, tá, Takeda, mas e se eu não chegar nesse objetivo de 10 mil reais? Nós vamos te dar mais 90 dias, nós vamos te dar uma consultoria personalizada, só para você, e nós vamos te dar mais 90 dias para chegar nesse objetivo. E se você não chegar com tudo isso, com o meu apoio, com o apoio da minha equipe e dos seus colegas, nós vamos devolver, né, todo o dinheiro de volta para você, mesmo tendo feito todo o curso, e ainda pagar mais 500 reais. Né? Então é muito importante que você fique muito focado, que esse curso, essa mentoria é uma mentoria focada em qualidade e que nós garantimos que você vai chegar dentro dela. Dentro dessa mentoria de artes, nós estamos condensando o conhecimento de 38 anos em 3 meses, que nós vamos ensinar tudo aquilo que eu gostaria de que alguém tivesse me ensinado quando eu comecei a minha carreira. Infelizmente, não tive toda essa facilidade, essa curadoria para te ensinar. Nós vamos fazer 2 encontros ao vivo semanais. Um vai ser de conteúdo, o outro vai ser de tirar dúvida. E os itens que vocês... Estão fantásticos os itens que nós vamos ensinar. Os 4 primeiros vão ser de mentalização, mais de preparar você com uma estrutura. Então, como desbloquear sua carreira, como escolher um nicho, como criar esse caminho, um mapa do seu sucesso e como não cair nas armadilhas como essas que eu falei hoje, né, aqui nessa live. Na quinta até a 8ª semana, nós vamos falar mais de estrutura de empresa. Como fazer a gestão do seu negócio, desmistificando a finança, métodos ágeis, segredo do sucesso, que é ter agilidade, e como lidar com pessoas, né? Então, é fundamental isso, lidar com pessoas. Clientes são pessoas, sempre falo, né? Clientes são pessoas, colaboradores são pessoas. Se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócio. Já na última fase, nós vamos falar de como ganhar clientes. Então, como chegar nos melhores clientes? Onde estão os melhores clientes? Como fazer para os melhores clientes chegarem até você, certo? Então, marketing digital. Eu odeio vender e agora, quem odeia vender, nós vamos ensinar métodos muito mão na massa, de vendas efetivas. E tanto ele é tão na mão na massa que esses ensinamentos vão ser ensinados no desafio e você vai fazer essas vendas, não é só teórico o nosso curso. E por fim, negociação, né? Vencendo o não. Né? Vocês sabiam que para fechar um negócio a gente tem no mínimo 8 objeções, 8 nãos? A gente geralmente para na primeira. Então não tem que parar, tem que ter muita inteligência emocional para vencer e para poder chegar no não. Quando o cliente fala um não, ele na realidade está querendo comprar. Ele está querendo saber como ele quer ser convencido e você tem segurança de convencer ele. Um cliente que não quer comprar, ele simplesmente vai embora. Então, olha a dica. Se algum cliente falar não, uau, eu adoro esse cliente, ele quer comprar. Né? Então, vamos lá. Isso é muito importante. Vai lá, bônus do Arques Days. Ao final da mentoria, depois de tudo isso, nós vamos passar 12 semanas juntos, nós vamos fazer o desafio 90 dias, você vai chegar nos objetivos que você traçou, e no final de toda essa mentoria, nós vamos fazer o The Arques Day. O que é o The Arques Day? Vai ser um dia recapitulando tudo isso, mas agora com os conhecimentos na prática que você tem. Você vai ter um dia de imersão, onde nós vamos retomar todos os 12 tópicos e nós vamos acrescentar outros itens que foram desenvolvidos ou foram
identificados durante o desafio 90 dias. A nossa garantia é muito maior que qualquer outro curso. As garantias normais são de 7 dias. Nós estamos dando 30 dias de garantias e você vai pagar apenas 12 vezes 297, 12 vezes R$300 por mês. E sendo que quem se inscrever até hoje vai ter 30% de desconto, ou seja, vai pagar 12 vezes R$200. Amanhã terá 20% de desconto, segunda-feira 10% e na terça-feira, que é o último dia de inscrições, você não vai ter nenhum desconto. E nós não vamos abrir mão dessa promoção. Então, fiquem atentos que hoje é o último dia do desconto máximo, 30%. As vagas são limitadas, vão acabar terça-feira, dia 11, e agora façam as suas inscrições que realmente essa nossa mentoria vai estar muito, muito bacana. Se alguém tem alguma dúvida, deixa aqui dos seus comentários. A nossa próxima live vai ser hoje, às 19 horas, né? E que nós vamos falar o melhor investimento da carreira do arquiteto. Minha diretora Jerusa está deixando o WhatsApp dela aqui agora, aqui nos comentários. E qualquer dúvida você pode falar diretamente com ela sobre preço, sobre prazo, sobre a própria mentoria, que vocês podem falar com a Jerusa, ela que fantasticamente está organizando todo esse grande maratona de lives, está sendo muito bacana, né? Tá aí o contato dela, o WhatsApp da Jerusa. Anota esse WhatsApp que vocês podem tirar qualquer dúvida com ela e também fazer a inscrição. Se vocês querem já fazer a inscrição, link aqui na bio que vocês têm o link já com desconto de 30%. Só hoje, só até sábado. Te vejo às 19 horas. Valeu, pessoal. Um abraço e até lá.